Senhor, a todos que estão conosco assistindo o canal Juninho Espírito Santo. Estou aqui no Telemaco Paraná e já me alegro com você que você tem participado, tem curtido os vídeos, está inscrito no canal e tem nos ajudado. Obrigado, que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. E a nossa lição hoje, véspera de Natal, dia 24 de dezembro. E Feliz Natal para você, que Deus continue te abençoando cada vez mais, Deus continue fazendo grandes coisas na tua vida aí, Deus continue te abençoando. Estou aqui com a lição de Escola Dominical, estamos aqui com o notebook aqui no computador, e a lição hoje, ela vai falar a respeito, o tema da lição, ele diz assim, as igrejas hoje. Esse é o tema da lição, as igrejas hoje. E nós vamos comentar a respeito dessa lição, você que está nos assistindo aí, que Deus venha te abençoar. Destaque: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo tendo muitas, formam um só corpo. 1 Coríntios 12:12. Aqui fala a respeito de Jesus, o cabeça. Cristo é o cabeça desse corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E aqui nós vamos ver a lição, ela vai falar a respeito dessa igreja. Início do século XX, apesar da presença marcante de imigrantes europeus de origem protestante e do valoroso trabalho de missionários de igrejas evangélicas tradicionais dos Estados Unidos, nosso país era ainda quase que totalmente católico romano. Foi só o advento do movimento pentecostal que aconteceu uma explosão de crescimento, diz aqui, uma explosão de crescimento do evangelho no Brasil. O evangelho, o avanço da evangelização no nosso país se deve, sem dúvida, ao pentecostalismo, especialmente a sua vertente mais tradicional, e aqui fala a respeito da nossa igreja, a Assembleia de Deus. Tem várias igrejas, que fazem parte no nosso país, mas o pentecostalismo ele teve um crescimento grande aqui. Daí fala da origem das Assembleias de Deus, que está ligada ao reavivamento espiritual, ao movimento espiritual que aconteceu na América do Norte, e teve como seu maior expoente a Rua Azusa, que nós falamos a respeito, e aqui fala do Brasil, que teve esse crescimento pentecostal gigantesco, e Deus tem abençoado esta igreja. E aqui fala dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, que chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910. Olha, faz tempo, hein? Em seus corações incendiados pela mensagem pentecostal que receberam lá em Chicago, nos Estados Unidos. E os jovens suecos vieram para o nosso país, para o Brasil, e mandados por Deus mesmo, e vieram ao Brasil aqui. Depois vai dizer assim, ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso do Brasil, por meio da pregação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E aqui diz que em poucas décadas, a Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, começou a se estabelecer em todas as vilas e cidades até chegar aos grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Em virtude do seu fenomenal crescimento, os pentecostais começaram a fazer a diferença no cenário religioso brasileiro. Então, estamos vendo da igreja de hoje e a igreja pentecostal que teve esse crescimento. E aí nós dizemos assim também, o Brasil poderia vir a tornar-se no futuro uma nação protestante. Hoje estima-se que os evangélicos no Brasil sejam quase 25% da população brasileira, mais de 45 milhões de pessoas, sendo mais de um terço deles assembleianos. Por isso que a Assembleia tem esse movimento pentecostal grande, considerada uma igreja grande, devido a toda essa quantidade de pessoas que fazem parte. Novas igrejas. Desde a chegada do movimento pentecostal no Brasil, 3 ondas já passaram. A primeira onda foi em 1910,
a 1950, quando a Assembleia de Deus e a congregação cristã no Brasil eram as únicas igrejas de caráter pentecostal no país. Essa última, porém, anos depois de sua fundação, passou a manifestar crenças que fazem com que hoje muitos evangélicos não a considerem evangélica, mas sim uma seita. E esse entra nos livros sobre seitas, eles estão comentando aqui na lição, né? Vale destacar que são consideradas dessa forma. E triste que não aceita o batismo assembleiano, imagine. E o batismo assembleiano é um batismo bíblico. Então esse é um dos problemas aqui que nós vemos. A segunda onda foi de 1950 a 75 e foi marcada pelas cruzadas de evangelismo e cura divina. Inspiração veio nos Estados Unidos, ali nesse período grandes homens surgiram, T.L. Osborne, Oral Roberts, esses homens que apareceram. No Brasil, influenciados por esses movimentos, nasceram movimentos evangélicos itinerantes, que se tornaram igrejas. O primeiro foi a Cruzada Nacional de Evangelização, que se tornou a Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1950. Denominação que já existia nos Estados Unidos, e depois surgiu o Brasil para Cristo, fundada em 1955, pelo Manuel de Melo, e a Igreja de Nova Vida, fundada no Rio de Janeiro, com descendentes pioneiros, avivamento da Rua Azusa. A Igreja Deus é Amor, fundada pelo assembleiano Davi Miranda, Casa da Bênção, em 64. Todos esses movimentos começaram como cruzados e cura divina e exorcismo. Nessa época também surgem as primeiras grandes cruzadas evangelísticas nas Assembleias de Deus e o movimento de renovação das igrejas tradicionais. Convenção da Batista Nacional, com o Enéas Tognini, e a Igreja Presbiteriana Renovada, até o movimento católico carismático surge na época de 1967. A terceira onda, que também é chamada de neopentecostalismo, começaram no final dos anos 60 e perdura até hoje. Legal, Brasil para Cristo, eu mando um abraço para os nossos irmãos lá do Brasil para Cristo. Casei nessa igreja, sou da Assembleia de Deus, mas casei nessa igreja. Primeiro retiro que fui na minha vida, e o segundo também nessa igreja. Primeira vez que fui orar no monte com a turma dessa igreja. E hoje eu sou professor da escola fundamental e infantil, e a escola O Brasil para Cristo, ensino fundamental, e dou aula para eles lá, e para a criançadinha também, para a educação infantil. Continuando aqui, depois vem a terceira onda, fala aqui dos neopentecostais, e aí vem o modismo da nossa época. Algumas igrejas neopentecostais são caracterizadas por erros como modismo teológico, criação de novas doutrinas sem base bíblica. E aqui ele vai falar de rosa, não fala de sabonete ungido, mas existe. Todo esse movimento que ocorreu, e aqui ele diz ênfase no exorcismo, teologia da prosperidade e sincretismo religioso. O que é o sincretismo? Quando você mistura uma religião com outra religião. Eu posso citar um exemplo, aqui ele fala do sincretismo entre espiritismo e cristianismo, mas tem um exemplo bem fácil. Na Igreja Católica, por exemplo, tem um santo na Igreja Católica, e na Umbanda o mesmo santo com outro nome. Eles usam até a mesma estátua, tal. Isso é um sincretismo, para você ter ideia. E no meio evangélico há sincretismo também, trazendo uma cultura, trazendo algo de uma outra religião e misturando na igreja evangélica. E aqui ele fala sobre modismos, e um dos modismos que ele diz é o uso indiscriminado do azeite de unção. O uso indiscriminado do azeite é onde a pessoa unge tudo. E aqui ele diz também a teologia da maldição hereditária, que ele fala que a obra de Cristo, não fala isso, mas alguns acreditam que a obra acaba sendo insuficiente por causa da maldição hereditária, que alguns colocam e aplicam de uma forma que não crê assim, que Jesus aceitou Jesus como Salvador, crê que Jesus ele vai quebrando, se existir algum problema, alguma coisa, ele vai quebrando toda essa maldição. Jesus ele limpa tudo e pronto. Aqui até diz aqui
que fala sobre libertação não será completa, ele fala a respeito aqui do reencarnacionista, que fala da pessoa ter karma, carregar um karma. Isso vem do Espiritismo. E aqui ele fala, Êxodo 20, versículos 5 e 6, não falam da extensão do juízo divino, mas da sua duração sempre que houver necessidade. Em outras palavras, sempre que houver necessidade de juízo, haverá juízo. Justos que são filhos de pais ímpios não pagam pelo pecado dos pais, fala em Romanos 8:1. E responsabilidade pessoal, Ezequiel 18, versículo 19 a 20. Para ficar mais claro, para ler o capítulo, né? Então, comer uvas verdes vai ficar embotado os dentes. Os pais comeram uvas verdes, os filhos vão nascer com os dentes embotados? Não, não vão nascer. Isso é só um exemplo para dizer que você não vai herdar uma maldição do seu pai, de sua mãe. O que eu acredito é assim: meu filho de 7 anos, por exemplo, se eu cometer algo errado e por isso eu vou pagar um preço se eu cometer algo errado, eles acabam sofrendo, porque ele é meu dependente, é uma criança dependente minha. Então, se vier a retaliação de alguém sobre mim, automaticamente vai alcançar minha esposa e meus filhos, porque eu vou ter que pagar esse problema. E eu pagando, por isso, eles sofrem também, por isso. Então, se Deus que me guarde, mas se eu vou preso, quem que vai sofrer? Minha família vai sofrer, porque eu vou estar preso. Por exemplo, isso, entenderam? É nessa forma que eu acredito que as pessoas acabam da família sofrendo juntas também. Tá. O uso indiscriminado do óleo da unção é antibíblica. A unção era aplicada em Tiago 5,14, que vai falar dos chame os presbíteros e unja, né? E é para cura. E aqui está dizendo aqui que o texto bíblico é claro. As pessoas enfermas devem ser ungidas com óleo, e fala aqui da oração de cura, né? E diz aqui que a orientação bíblica, no lugar da enfermidade, basta ungir o enfermo. A unção, como qualquer outro propósito, não é válida. Ou seja, ungir territórios, carros, casas, endemoniados, Deus ali, menos ainda, né? É absolutamente antibíblico. Então não tem que estar o endemoniado lá, eu vou lá e unjo ele. Um detalhe, aqui falou de exorcismo, acredito também que nós vivemos um tempo que, claro que Isaías capítulo 61, você vai ver que fala de Jesus ali que veio, né, o ano aceitável do Senhor tal, libertar cativos e prisões e tal. Eu acredito nisso, que nós podemos orar e pessoas serão curadas, libertas, e eu acredito sim que pessoas elas caem endemoniadas e nós podemos, na autoridade do nome de Jesus Cristo, orar e essas pessoas serão libertas. Eu acredito sim. Infelizmente nós vivemos um tempo também que as igrejas pentecostais, elas, um bom tanto, elas não creem que a pessoa pode manifestar demônio para que nós possamos orar e ser liberta. Infelizmente há igrejas que esqueceram desse dom, dessa autoridade que Jesus dá para expulsar demônios. Eu me lembro muito bem do meu amigo, irmão Jacques, o pastor Jacques, que nos deixou no dia 9 de dezembro e meu coração ainda dói, me entristeço de lembrar disso, dessa separação aqui na terra, sei que está na glória. Mas ele era um homem usado por Deus que vários endemoniados, quantas vezes ele veio buscar para ir junto com ele orar em lugares, cidades, e as pessoas caírem endemoniadas e serem libertas. Quantas vezes, até a primeira vez que eu fui, ele falou, o Espírito Santo te chamou, que Deus quer te usar nessa área, e me levou num lugar e Deus fez mesmo e agiu. Mas infelizmente nós vivemos um tempo que as pessoas, se tiver muitos endemoniados, as pessoas elas não acreditam mais nisso. Elas não acreditam, acham que é coisa da cabeça da pessoa, que a pessoa não está pensando bem, que a pessoa é isso, e não acreditam que existe demônio. Nós vivemos um tempo desse jeito, infelizmente. Tá, mas aqui ele diz sobre ungir, então você não vai ungir um endemoniado, né? Você não vai ungir. Claro que também nós temos que orar e pessoas elas serão realmente libertas, curadas, transformadas. E aqui ele fala no final do óleo, ele diz assim, portanto qualquer pessoa que se arvora a ungir as pessoas sem se enquadrar com o ensino bíblico do Novo Testamento está errado. Então não encaixou naquilo que
a Bíblia ensina, está errado. Não tem nem que discutir a respeito. Então, pessoal, a lição é essa, da escola dominical, lição é essa de adolescentes, e lembrando sim, que os dons estão aí, a Igreja Pentecostais, são as manifestações dos dons, acreditar nisso. Pessoas endemoniadas tem em todos os lugares, acreditar que Jesus liberta, sim. E crer no milagre, crer na cura, sim. E você vai ser feliz, sim, crendo dessa maneira. Tá bom? Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Feliz Natal. E curta o vídeo, inscreva-se no canal e nos ajude a divulgar. Um abraço, a paz do Senhor e até!